Vamos lá, galera. Vamos começar nossa aula, 8 em ponto. Pessoal, estou vendo que tem muita gente conhecida aqui, fico muito feliz por isso, mas também estou vendo muitas pessoas que eu não conheço pessoalmente. É um prazer enorme estar aqui. Vou me apresentar. Meu nome é Rudá Moreira. Atualmente eu leciono em 3 faculdades e sou super agradecido por trabalhar nelas e por fazer parte de pesquisa, orientação e clínica pra caramba, e isso me deixa muito feliz, que é a São José, é o Centro Universitário de São José, a FASE, que é minha casa também, que é aqui em Petrópolis, morro de amor por essa faculdade, e o meu berço, que é o UERJ. Atualmente sou professor da UERJ, fiz o último concurso. Ainda não assumi, mas sou professor da especialização e da atualização. Tenho imensa felicidade de falar isso. Gente, a aula hoje que a gente vai conversar um pouquinho, né? É uma conversa de 1 hora mais ou menos, 1 hora mais ou menos. O título dela é Alternativas Modernas para Restaurações de Cavidades Profundas em Dentes Posteriores. Muita coisa nova saiu no mercado, né? E aí eu acho que vale a pena a gente utilizar isso para organizar um pouquinho nossas ideias, né? E aí eu não costumo fazer isso, mas aí ele solicitou para mim e eu costumo seguir bastante ordens, né? Eles pediram uma frase de efeito e tem uma frase que eu gosto muito, tá? Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o melhor que se adapta às mudanças. E a gente está num período de muita mudança, tá? Muita mudança. E a gente acha que o grande pico dessa mudança é essa questão do coronavírus. E a gente está muito enganado, né? A verdade é que o mundo mudou, as coisas mudaram, tá? O corona foi o despertar da mudança. E a gente tem que estar preparado para se adaptar a esse novo mundo. Uma das formas é isso que a gente está fazendo, né? Tentando nos ajudar, tá? Nos ajudar primeiramente, né? Que isso para mim é muito bom, porque eu ocupo minha cabeça, mas também em contrapartida eu dou algum conteúdo que eu tenho estudado, né? Mais mastigado para vocês. Então, né, isso é uma das formas. A outra é ficar mais ligado na internet, estar mais próximo da internet e estudar. Uma coisa que muita gente deixou de fazer, né? Recentemente eu tive uma reunião que falava sobre o EAD e o pessoal reclamando porque as coisas estão mudando e o EAD está crescendo. E o pessoal fala assim, mas a gente não teve um treinamento de EAD, isso é um absurdo. Agora o MEC autorizar 40% de EAD. Eu até concordo, 40% de EAD não é bom. Mas, gente, a primeira lei que saiu de EAD foi de 1996, eu tinha 9 anos. Será que a gente não teve tempo de se adaptar? Eu estou tendo que correr atrás, porque eu realmente não estudei, e agora eu estou estudando para me adaptar a essa nova realidade, tá? Então, é adaptação, a gente tem que aprender, o mundo mudou, e a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, tá? E estar fechado, estar junto, tá? Isso é muito, muito importante para a gente. Tá? Bom, o que a gente vai falar? A gente vai falar, primeiramente, a gente vai falar de como era a técnica tradicional. A técnica tradicional consistia da gente fazer, por exemplo, na adesão, o ácido não seletivo, né? Mais ou menos 20 segundos de ácido em esmalte, 15 em dentina, lavar pelo dobro do tempo, né? Utilizar a técnica incremental. Em cavidades profundas, utilizar os protetores, né? O hidróxido de cálcio, o ionômero de vidro. Então, a gente chegava a bons resultados, maravilhosos resultados, tá? Sem dúvida alguma, resultados muito bons que a gente conseguia através disso tudo. Essa aqui que eu estou demonstrando é uma técnica tradicional simplificada, né? Onde eu não levo incrementinho por incrementinho. Eu levo um incremento grande e divido esse incremento grande, separando os de contato para reduzir a contração volumétrica. Essas resinas, elas contraem, na verdade toda a resina contrai, tá?
Só que a contração, o índice de contração da resina é contração volumétrica. Quanto maior volume de resina que eu levo, pior. Tá? É isso. Então, percebam que eu estou fazendo várias... a resina tem uma reação exotérmica, ou seja, libera calor. Então, eu estou o tempo todo levando coisas que podem complicar o sucesso da minha restauração. Tá? Nesse momento, eu estou aplicando sobre a dentina, né? Na verdade, entre os incrementos de dentina, o pigmento e depois cobrindo com o esmalte. Bom, gente, isso é a técnica tradicional. A gente vai executando, incrementinho por incrementinho, e no final, ajuste. Basicamente, a gente vai passar por uma etapa de ajuste, tá? E depois polimento. Polimento, só 48 horas após a restauração, atualmente a gente teve uma grande evolução das resinas. Algumas resinas não pedem mais 48 horas de espera para o polimento. Tá? Como saber isso? Lendo a bula, tá? Principalmente. Dá uma lida na bula e você vai ver que tipo de resina é essa. Tá? Nesse caso, eu utilizei uma escova, tá? Mas também poderia ter utilizado uma borracha. Bacana? Gosto muito de escova para posterior. Gosto muito de escova. Tá? Gente, eu pretendo não falar de marca. Tá legal? Eu não pretendo falar de marca, até porque é um pedido da empresa, que eu não falo de marca, basicamente falar só da ilha, né? Só que eu tenho umas predileções e qualquer coisa, o meu contato vai estar aí no final da aula. Vocês me mandem que eu tranquilamente digo que eu uso. Tá? Não tem problema nenhum. Não tenho rabo preso com nenhuma empresa. Tá? Muito pelo contrário. Eu dou aula pelo que eu uso no consultório também. Eu levo para meus alunos usarem na faculdade também. Tá? Esses casos que vocês vão ver, isso aqui é manequim, tá? Mas vocês vão ver outros casos que foram feitos nas nossas clínicas. Clínica de graduação, clínica de especialização e clínica de atualização. A gente está trabalhando em 3 clínicas. Então, tem casos aí que vocês não vão acreditar que foi aluno de graduação. Foi, tá? Então, quando for alguma coisa que foi eu que fiz, eu falo. Beleza? Por exemplo, a sequência de manequim foi eu que fiz. Então, aí, finalizado, a gente utilizava borracha de polimento ou escova de polimento, que ambas geram aquecimento da resina. Então, eu tenho uma solução para isso. Tá? Então, percebam que a gente vai começar a falar daqui a pouco dos problemas da técnica tradicional. Tá? Então, vamos lá. Vamos para um caso clínico. Caso clínico, né, da atualização. Né, o dente tinha canal tratado. Quando é classe 2 com canal tratado, nós preferimos, e percebam o istmo, tá? O istmo está um pouquinho grande. A gente prefere, mesmo que restaurando de forma direta, que a gente utilize pino. Tá? Então, está aqui o pino selecionado, a aplicação do cimento autoadesivo. Tem um que eu gosto demais, posso dizer para vocês depois, sem problema algum. Tá? Pino, aqui, ó. Cimento, aplicação do pino dentro do conduto, diretamente dentro do conduto. Tá? E aqui o pino já cimentado. Removo, tá? Removo o pino. Percebam que eu tenho 3 milímetros e meio, tá? Do cabo superficial. Por quê? Porque é o que eu preciso, nesse caso, nesse caso, para ter uma boa estratificação. Pessoal, técnica tradicional, tá? Então, ácido total, adesivo, início da construção da parede proximal, finalização da construção da parede proximal. Isso aqui é um condensador de resina muito legal. Então, é uma bola. Essa bola, ela tem de um lado tem uma espessura, do outro lado tem outra espessura. Estava vendo os comentários. Do lado tem uma espessura, do lado tem outra espessura, tá? E aí
eu posso medir o quanto que eu quero de esmalte. Tá? Nesse lado aqui, eu tenho 2,5 milímetros. Aqui eu tenho 1,5 milímetro. Normalmente, para posterior, eu deixo 1,5 milímetro de espaço para fazer a restauração, o esmalte, a aplicação do esmalte. Gente, eu vou fazer um trato com vocês. Perguntas, a gente vai deixar tudo para o final, tá? Acabei esquecendo de falar isso no início. Vai deixar todas para o final para a gente poder seguir a aula. E lembrando, marca só contato direto, beleza? Comigo, que aí eu digo o que eu uso. Olha lá, depois da dentina pronta, olha a dentina já posicionada, eu vou aplicar aqui pigmento. Tá? Esse aqui é um pigmento antigo, não é o pigmento Alure. Gosto muito do Alure, acho melhor do que esse que eu usei nessa época. Alure é um pigmento da Iller, tá? E fechando com esmalte. Tá? Então, restauração finalizada. Gente, parte dessa aula, tá? Não inteira, por causa dos vídeos, vai ser disponibilizado em PDF também, lá no site da Iller. Tá legal? Então, outra boa notícia é que vocês vão poder verificar tudo isso lá. Observe, tá? Uma restauração de amálgama que falhou. Percebam, substrato bem pigmentado, isso normalmente é uma complicação, é um problema na hora do resultado final, né? Ainda mais quando é uma amálgama que faz uma pigmentação nesse esmalte no entorno dele. Tá? Já a colocação da dentina e posteriormente o esmalte. Olha lá, outro caso feito pelos nossos alunos, esse caso aqui foi da atualização. Percebam, né, que ainda há uma pigmentação metálica na margem, mas o resultado final, assim, ficou bacana. Tá? Então a gente consegue chegar a um resultado bacana utilizando a técnica tradicional. Não estou falando para não fazer a técnica tradicional. Então aqui a gente tem outras coisas para melhorar essa técnica. Então a restauração precisava ser trocada também, ela estava infiltrada na margem, remoção de toda a restauração da dentina cariada, restauração da margem, da crista marginal, sempre em duas etapas, tá? Nunca fechar a crista marginal inteira, porque você vai ter um volume de resina muito grande e que isso vai dar contração, quer dizer, vai ter a contração de polimerização e pode atrapalhar, pode danificar a sua interface adesiva. Tá? Então, olha lá, dentina posicionada, nesse caso não foi trabalhado com pigmento, e a restauração finalizada. Aí, muita gente, quando eu dou essa aula, você fala, pô, nossa, Rudá, fica brilhando, né? Você dá um polimento bom, né? Calma, não é polimento. Tá? Isso não é um polimento clássico. Olha lá, finalizado. O pessoal fala, passou adesivo. Não, nunca passe adesivo. Nunca passe adesivo em cima da sua restauração. Mais uma vez, nunca passe adesivo em cima da sua restauração. Tá? Aí tu vai reduzir o tempo de vida útil daquela restauração. Então, não faça isso. Olha lá, anatomia mantida. E, gente, vamos falar então dos problemas, tá? Dos problemas da técnica tradicional. Tá? Percebam que quanto mais profundo é a tua cavidade, maior a quantidade de túbulos, olha lá, tá? E também mais amplos eles são. Isso faz com que a tua cavidade fique mais úmida. Isso faz com que a tua cavidade tenha alta permeabilidade. A umidade é muito ruim no processo de adesão. Tá? A umidade é muito ruim no processo de adesão. E se eu estou trabalhando lá numa cavidade profunda, a cavidade também é muito permeável. Tá? Então, tudo que eu aplico ali em cima, ácido, por exemplo, adesivo, por exemplo, pode causar uma irritação. E por consequentemente, uma pulpite. Vamos lá. Segundo problema é que a gente normalmente utiliza para essas cavidades hidróxido de cálcio. Tá?
O hidróxido de cálcio, ele tem uma baixa resistência mecânica, o que vai reduzir no final a resistência da sua restauração. Ele não é adesivo, tá? Ele não é adesivo e ele é solúvel em água. Então, necessariamente, o hidróxido de cálcio precisa de uma cobertura de ionômero de vidro. Porque se ele não é adesivo, ele pode deslocar, tá? E se ele é solúvel em água, quando eu aplico o ácido e aplico e lavo, ele vai soltar ou ele vai solubilizar. Então, também tem os problemas, né? Não estou reclamando, não estou falando que o material não cumpre o objetivo. Eu estou falando que isso é uma problemática desse material. Tá? Ácido total é um ácido forte, pode causar injúria pulpar. Tempo de condicionamento é complicado de controlar. Vou fazer 20 segundos em esmalte e 15 em dentina. Tá, legal. Isso é muito complicado de controlar. Tempo de lavagem. O tempo de lavagem tem que ser, no mínimo, pelo mesmo tempo de aplicação do ácido. Então, você já tentou contar pausadamente, calmamente, até 20? Tenta. É tempo demais no consultório. Isso é complicado. A gente normalmente pega e lava logo aquilo lá, né? E joga, não tem mais azul, então tá beleza. Tá? Não é bem assim. E secagem. Pela técnica de ácido total, você tem que secar o esmalte pode estar bem sequinho, e a dentina tem que estar levemente úmida. Só que é só um dente. É um dente só. Não é um dente, não é separado, você não parcela. Né? Então, como é que faz esse controle de umidade seletivo? Muito complicado. Tá? Muito complicado. Então, vamos tentar olhar com outros olhos isso. Tá? Outro problema que eu já falei para vocês está com a resina, né? A resina ela tem a contração polimérica dela, que vai gerar uma tensão nas paredes. Tá? É necessário para isso a técnica incremental, que aí por uma restauração classe 2 MOD, você precisa 2 nas proximais de esmalte, mais 1, 2, 3, 4, pelo menos, de dentina, então 4, 4, 8, e mais 4 de esmalte, 12. Você precisa de 12 incrementos, são 12 passos. São 12 passos que você não pode errar. São 12 passos que você tem que fotoativar por mais ou menos 40 segundos cada incremento. Então, se você errar em um passo desse, vai tudo por água abaixo. Tá? Por isso, a sensibilidade técnica é muito alta, são muitas etapas. A resina é um material mais sensível. E a possibilidade de danos pulpares. A resina ela tem a questão da conversão polimérica, que ela não é 100%, então ficam monômeros livres, e esses monômeros, uma cavidade profunda que tem alta permeabilidade, pode ir andando e cair aonde? Na polpa. E na polpa, sensibilidade. Tá? Pulpite e sensibilidade. E por fim, o quinto problema é o tempo. Tá? O tempo que você leva para fazer uma restauração acaba sendo muito grande, sendo desgastante para você, para o paciente, e o controle daquele ambiente naquele tempo é muito crítico. Tá? Então, o tempo é muito complicado. Tá? Então, como é que deveria fazer isso? A gente tentar simplificar, reduzir a quantidade de passos. Vamos ver o que a gente pensou. Tá? A gente pensou, qual é a minha solução para vocês? Eu vim aqui só falar dos problemas? Não, eu quero passar para vocês a solução. Então, qual é a solução? Utilização de uma resina autoadesiva, tá? No fundo da cavidade, nas paredes pulpar e axial. Tá? Isso é bem interessante. Utilização do adesivo universal. Com um adesivo universal, eu posso fazer ácido somente em esmalte. Tá? Bacana. E utilização de resina Buckfield. Tá? Tem uma resina Buckfield que eu amo de paixão, né? Que é muito interessante. Tá? Eu não costumo utilizar a resina Buckfield Flow. Tá? Eu costumo usar ela na consistência, na viscosidade normal. Tá? Então, essas três
Esses 3 materiais são 3 materiais modernos, podem nos ajudar. Tá? Então, Rudá, o que seria essa resina autoadesiva que você falou que eu nunca ouvi falar? É comum o pessoal nunca ter ouvido falar nessa resina autoadesiva. Tá? Porque só tem uma empresa que produz atualmente no Brasil, se eu não me engano, tá, gente? Que é a Iller. O que seria? É como se fosse um cimento autoadesivo. Tá? É como se fosse um cimento autoadesivo. Então, na verdade, é um cimento autoadesivo, só que fotopolimerizável. Tá? Então, você pode utilizar ela sem ácido, sem adesivo, tá? Onde é que você quiser. Em esmalte, ela não faz um efeito legal, porque ela não consegue desgastar o esmalte para fazer uma boa adesão. Mas a dentina, por causa de um processo químico, ela é muito mais efetiva em dentina do que em esmalte. Tá? Gente, o meu objetivo não é discutir artigo, tá legal? Está embasado em artigos. A gente pode depois, se quiser, no futuro, a gente tentar ver os artigos e passar. A própria Iller pode fazer isso. Mas o meu objetivo não é isso. O meu objetivo é mostrar a técnica para vocês. É uma técnica que está em publicação. Tá? Eu não ia falar dessa técnica antes de publicar, mas a situação agora nos exige alguma certa adaptação, uma certa mudança de atitude, certa alteração de postura. Tá? Então, eu decidi abrir mão de titularidade em técnica. Enfim, vou mostrar a técnica. Tá? Assim como eu decidi também, eu tenho muitos vídeos nas minhas aulas e eu estou colocando devagarinho, tudo no meu YouTube. Tá legal? Hoje eu estava colocando a aula de clareamento que eu fiz para o CRO. É uma aula que já tem 2 anos, mas o conteúdo é super atual ainda. E vou devagarinho botando as coisas lá. E esses vídeos também vou tentar passar para lá. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver um vídeo aqui? É um vídeo. Gente, então a Bookful, ela é uma daquelas ferramentas que eu expliquei para vocês que pode mudar o nosso dia a dia. E a Bookful, a literatura mostra que a gente pode usar até 6 milímetros de profundidade. Gente, é muita coisa 6 milímetros de profundidade. Como eu falei, a contração é volumétrica. Então, a gente pode eu costumo utilizar ela com 3 milímetros ligando paredes opostas, tranquilo. 2,5 milímetros ligando paredes opostas, tranquilo. Mas 6 milímetros ligando parede oposta, contração é volumétrica, pode dar algum problema nisso aí. Então, eu estou fazendo uma classe 2, vou fazer uma classe 1. Uma classe 2 com, se eu não me engano, 2 milímetros, 2,5 milímetros de profundidade. Primeiro eu fecho as proximais, tá? Nesse caso, tirei o sistema de matriz e vou restaurar aqui. Virou uma classe 1, vou restaurar, tá? Com um incremento só. A outra cavidade ela tem 5 milímetros, tá? Então, eu, nesse caso, vou fazer em 2 incrementos. 2 de 2,5. Aqui que eu vou... Gente, eu já estou reduzindo de 12 passos para, nesse caso, em classe 2, 4 passos. Tá? 4 não, desculpa. Nesse caso, em classe 2, 3 passos. Tá? Existem alguns colegas que não fazem a proximal. E eu tenho um caso que eu vou mostrar para vocês disso. Então, talvez vem para 1 passo. Então, aqui que eu tenho uma profundidade um pouquinho maior, por que eu não posso fazer 2 incrementos? Eu estou ganhando bastante tempo. Eu não posso perder qualidade, gente. Então, eu acho arriscado fazer 6 milímetros. Eu acho arriscado fazer 5 milímetros. Eu acho arriscado fazer 4 milímetros. Tá? Isso é uma posição minha, uma postura minha, baseada em alguns artigos que eu li. Tá? Onde mostra que os resultados vão reduzindo conforme a profundidade. E também tem uma coisa. O fotopolimerizador, por melhor que eu utilize, ele vai ter um efeito na camada superficial muito maior do que na camada mais profunda. E se eu não trabalho direito na parte profunda, eu tenho um monômero livre. Tendo um monômero livre, ele pode cair no túbulo dentinário e lá na tua polpa e promover pulpite. Para que arriscar? Se já tem um material que está nos facilitando.
tá? Observaram, nesse caso aí, eu utilizei uma resina tipo um adesivo universal. Esse é um pigmento, tá? Não utilizo mais esse pigmento, graças à Luri, que é um pigmento muito interessante. Esse pigmento aqui é muito viscoso e aí atrapalhava a utilização, tá? E aplicando um selante de superfície. Essa aqui é um dos truques, gente, que eu não botei. O selante de superfície. O selante de superfície, ele melhora muito a etapa de polimento. Não que a etapa de polimento não vai existir, tá? Mas melhora muito. E alguns artigos mostram que o acompanhamento, sempre quando você fizer acompanhamento das suas restaurações e você sempre fizer o acompanhamento das restaurações e reaplicar o selante de superfície, aquela restauração da vida útil muito maior. Gente, a maioria desses vídeos foi editado e feito em parceria com o meu amigo Flávio Pinheiro. Alguns deles também tiveram participação dos meus alunos lá do grupo do GEPOR. Eu tenho um grupo de extensão e pesquisa aqui na faculdade, na FASE, aqui em Petrópolis, e a gente trabalha muito com vídeos, tá? E é muito interessante o trabalho que ele desenvolve e os alunos nos ajudam demais, tá? No processo. Tem vídeo aí também que foi feito na UERJ, não, todas as equipes tem gente trabalhando, tá? Vamos lá? Gente, então vou passar agora mais ou menos como é que é a técnica que eu tenho executado, tá? Aqui está uma classe 2, tá? No caso o AD, isolamento absoluto, sistema de matrizes, tá? Gente, eu não apliquei ácido, não apliquei adesivo. Vou utilizar agora resina iFlow SA. É essa resina aqui que é autoadesiva, tá? É essa resina aqui que é autoadesiva. Isso é um grande pulo do gato quando eu utilizo a resina Buckfield. Por quê? Porque a resina Buckfield, ela tem que ser mais translúcida, já que eu utilizo uma grande espessura, tá? Quando eu utilizo uma grande espessura de resina Buckfield, ela tem que ser mais translúcida para a luz passar, tá legal? Então, a FCA Flow, ela, além de ser autoadesiva, ela é muito opaca. Ela é muito opaca. A resina Buckfield, para tentar melhorar essa questão da translucidez, ela tem dentro da composição dela, ela mimetiza principalmente a parede de fundo. E se você tiver uma parede de fundo escurecida, a tua restauração vai ficar toda escurecida. Então, essa resina é bem interessante. Mesmo que você não tenha uma cavidade muito profunda, mas tenha sido restaurado com amálgama, alguma coisa assim, vale a pena botar ela na camada de fundo. Para quê? Para que fique opaco, branco, e aí ela consiga, quando a resina Buckfield vier por cima dela, a gente consiga ter uma coloração legal. Tá? Então vamos lá, olha lá, apliquei, percebam que tem aqui na parede de fundo, a parede pulpar, a parede axial. Gente, tente evitar, né? Claro que não vai dar para evitar 100%, porque é uma resina flow, mas tente evitar que essa resina ela fique no esmalte proximal, tá? Vamos sempre tentar evitar o contato com esse esmalte proximal. Aí vamos aplicar o sistema adesivo, ácido em esmalte, nesse caso é um adesivo universal. Então, eu vou fazer ácido em esmalte, ácido seletivo em esmalte, 20 segundos, lavo por pelo menos ao mesmo tempo, mais 20 segundos, tá? E aplico o adesivo universal, tanto na dentina quanto no esmalte. Bacana? Da fotoativação de adesivo. Normalmente os adesivos, a fotoativação se dá em 20 segundos. Tá? Mas leia sempre a bula. Leia sempre a bula. O adesivo universal da Hiller precisa fazer 2 aplicações? Gente, não precisa. Tá? Não precisa fazer 2 aplicações. Você pode fazer só uma aplicação. Se não der na cavidade toda, aí você faz 2 aplicações. Tá? Mas não precisa. Tá bacana? A Hiller botou um vídeo explicativo, vou botar aqui depois do site para vocês, na aula já tem, de como utilizar o adesivo deles. Beleza? É interessante assistir.
Então, olha lá, nesse caso, gente, eu nem fechei a proximal, olha. Eu coloquei toda a resina que eu queria. Percebam, vim aqui com o meu condensador. O importante, legal, gente, falar disso. Quando você vai fazer resina Bookfill, você tem que fazer 2 tipos de condensação. Uma condensação vertical, tá? Para não ter bolha nenhuma, para você conseguir que a resina ocupe toda a restauração, tá? E uma condensação vertical, puxando essa resina contra o cabo superficial, para melhorar a adaptação marginal, beleza? Então aqui, olha, já condensada, bonitinha, vamos fazer a escultura. Gente, eu tenho, nos meus cursos, eu tenho um kit específico de espátulas, tá? Também interessante, que posso passar para vocês também. E posso passar elas separadas e as marcas que eu utilizo, sem problema nenhum. Esse é o tipo de espátula que eu gosto muito. Tá? Uma espátula muito fina, mais fina do que uma sonda, e aí eu uso ela para dar anatomia. Então, tá aqui, olha, a primeira parte é descolar aqui da matriz, para que a gente consiga fazer um contorno legal, e depois anatomizar. Só que, gente, realmente, a Bookfill ela é monocromática. Tem gente que não se importa, tá? Mas às vezes me incomoda. Não é sempre que me incomoda, às vezes incomoda. Quando me incomoda, eu utilizo aqui pigmento aloe. Tá? Esse pigmento dá um ar de naturalidade. Tá? Para posterior, você pode usar o ocre ou o marrom ou a mistura dos dois. E se vocês perceberem que ficou muito forte aquela cor, você pode pegar um selante de superfície, tá? que eu uso propolimento, e dar uma diluída. Tá bacana? Depois eu vou falar o que é o selante de superfície, mas tem que ser um selante de superfície. Um adesivo pode ser? Até pode. Não vai causar muito mal, não. Mas eu acho melhor no selante de superfície. Então, tá aqui, pincel. Pincel, gente, 3 zeros e 1 zero. Tá? Rodar pincel especial? Não. Pincel, ele só tem que ser um pincel com uma ponta bem fininha, tá? Ponta sintética. E da papelaria. Da papelaria. Tá bacana? Não utilizo nenhum pincel. Se quiser, tem até aqui quais são as especificações dele, tá? Fiquem à vontade. E aí, olha como é que fica essa restauração. Percebam que é só um detalhe de pigmento. Esse pigmento é o ocre. Tá? É um detalhe pequeno de pigmento. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Tá aparecendo ali. Olha lá, depois eu aplico por cima. Aí depois disso, né, você pegou o pigmento, fotoativa, ele é fotoativado. Tá? Depois eu aplico por cima o selante de superfície. Tá? Legal, tá bem polido e tudo mais. Tá bem. Não, volta. Essa aqui ainda não. Tá bem polido, tá bacana. Mas e aí? Tá alto. Você deixou bonitão e tá alto. Gente, vamos lá. Você faz toda a anatomia, pigmento, selante de superfície. Analisa a oclusão. Analisou. Tá alto? Ajusta com as suas pontinhas, né? De acabamento, ajusta toda ela, aí faz ácido por cima, tá? Precisa ser por cima de toda a restauração? Não, pode ser só na área que você ajustou. Na verdade, antes do ácido. Uma borracha pode ser grossa, tá? Uma borracha grossa, tá? E aí ácido e, de novo, o selante de superfície, tá? E aí você consegue esse tipo de brilho, que a gente vê no congresso e o cara não fala o que é. É isso. Gente, aqui tem outro caso. Tá? Esse aqui é um caso que eu fiz com os meus alunos da UERJ, esse aqui. Tá? São meus alunos da atualização. Tá? Percebam que tem um dente aqui que precisa de uma onlay. Tinha acabado de fazer um ACC. Esquece esse aqui. A gente vai falar desse aqui. Tá legal? Então tem uma restauração que está infiltrada.
E ela é classe 2. Na verdade, aqui ela tem uma classe 1, né? Mas aqui, olha, tem uma cavidadezinha aqui proximal e bem aqui, ó. Então, vamos lá. No caso, já tinham feito a cerâmica, percebam, a cerâmica está aqui, tá? É uma cerâmica de silicato de lítio, tá? É bem translúcida, nesse caso aí. E percebam já, dente isolado. Tá? Posicionamento da matriz, e vamos utilizar nosso iFlow SA. Percebam como ele é opaco. Está vendo o amarelado da dentina? Olha como é que fica diferente aqui. Tá? Gente, não foi ácido, não foi adesivo. Tá? Não. E aí o SA Flow, como ele é autoadesivo, ele já vai proteger a tua dentina, porque ele vai obliterar os tubos dentinários. Tá? E aí ácido seletivo, 20 segundos, lavagem, e olha lá, vamos utilizar o iBond universal. Como eu falei, tem um tutorial de utilização do iBond universal. Não quero ler a bula. Vai lá, assiste isso aí lá no site. Tá bem legal. Se não me engano, menos de 1 minuto de vídeo. Pô, vale a pena. Olha lá, aplicando na área que eu apliquei o ácido e lá dentro. Eu posso aplicar por cima da iFlow SA? Pode, não tem problema nenhum. Problema algum. Tá lá. Vamos fazer, olha lá, mais uma vez, condensação vertical, depois condensação horizontal. Caso fazer feito a anatomia, tá? A anatomia é feita. E olha que interessante, gente. Mentira, ó. Aqui está cerâmica. Mudar por que a cerâmica está cinza? Porque essa cerâmica baseada em silicato, somente as antigas, são extremamente translúcidas, tá? E percebam a restauração. Cadê a margem da restauração? Não dá para ver. Por que não dá para ver? Porque essa Bookfill que mimetiza o fundo, o que está no fundo? Uma resina opaca. Tá? A SA Flow, a SA Flow que é extremamente opaca. E isso é bom para a gente. Tá? Outro caso, esse feito pela São José, pelo Breno Vargas, que não deve estar assistindo, está dormindo, né, Breno? Mas eu gosto muito do Breno. Breno e o pai dele, Bruno, grandes amigos. Percebam uma cavidade profunda, tá? Matriz posicionada. SA Flow, tá? Na verdade é iFlow SA, eu tenho a mania de falar SA Flow, né? Mas é iFlow SA. Nesse caso, gente, o Breno estava na primeira clínica da faculdade, uma clínica de 5º período, né? Eu fiquei com medo que ele não conseguisse fazer o ácido seletivo. Falei, vamos fazer ácido total. Não tem problema. Por que não tem problema nesse caso de fazer um ácido total? Porque as paredes de fundo estão cobertas completamente com quem? Está coberta completamente pela resina autoadesiva. Poxa, muito bom isso. Aplicação do adesivo universal. Dessa vez com o Breno, eu preferi fazer aqui a proximal e transformar numa classe 1. Tá bacana? Então, vamos transformar numa classe 1. Fiz a proximal, transformei numa classe 1. E tá lá. Fiquei super feliz porque eu sou professor de anatomia também. E eu dei aula para esse aluno de graduação lá no terceiro período, né, de anatomia dental. Então, se ele não conseguisse fazer bem, eu ia ficar meio bravo. Tá? Então, ele fez uma anatomia bem interessante. Gente, percebam aqui a aplicação do selante de superfície. Eu falei que eu ia começar um pouquinho sobre o selante de superfície. O que é um selante de superfície? O selante de superfície é uma resina fluida, tá? Que ela tem a mesma fluidez, a fluidez aproximada da fluidez do
do adesivo. Então, ela consegue penetrar nos poros que você deixou e até em algum gap que porventura tenha ficado. Então é legal, é interessante vocês fazerem isso, tá? Então, mais uma vez, como é que a gente faz esse caso? Tá? Como é que faz para ficar com esse brilho, tá? Depois da restauração finalizada? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente faz uma escultura sem ficar aqueles gruminhos, sem ficar aquela areinha em cima da restauração. É uma coisa bem característica de técnica incremental. Gente, a técnica incremental é uma técnica de escultura progressiva. Você vai botando por dentro até ficar pronto. A técnica de escultura da Buchfluh é diferente. Você enche e tira. Tá? É por subtração. E quando você faz uma escultura por subtração, a tendência é que fique já mais polido. A tendência é que fique mais liso. A tendência é essa. Tá? Então, realmente, quase não precisou de ajuste esse caso. Tá? Então, como é que foi? Como é que se faz? Terminou a escultura, veja se tem aqueles gruminhos. Tá? Analisa a oclusão. A oclusão. O paciente mordeu, tá alto, tem que ajustar, a guia não tá legal. Vamos lá, a gente pega a broca, pega nossas brocas fina e ultra fino. Tá? Gente, não adianta pegar broca de preparo. Vai fazer besteira. Tem que ser broca fino e ultra fino. Tá? Em alguns lugares a pessoa chama de grana fina e ultra fina. Tem gente que fala que as brocas douradas. Tá? Na verdade, elas têm que ter a granulação baixa. Tá? Então você pega, ajusta o ponto que é necessário. Se tiver que a escultura não ficou legal, esse é o momento. Vai lá, ajusta a escultura com broca. Beleza, ajustou a escultura com broca. E agora? Tá? Borracha grossa. Tá? A borracha grossa. Você sabe como é que utiliza a borracha? Tem gente que pega a borracha abrasiva, aquela borracha de polimento, e faz no dente. Não é assim. Não é assim. Tá? É pincelando. Tá? É pincelando. Quanto mais pressão que você faça sobre o dente, mais você esquenta aquela resina. A resina pode até mudar de cor. Tá? Então, não é para fazer força. Pincelando. Tá? Então, você está esquentando a resina, que vai esquentar a polpa, pincelando. Aí você usa a média e a fina. Se você quiser fazer um polimento com a borracha, sim. Aí tu pega a média e fina. Tá? E no final, se quiser passar um feltro, acho que fica legal. Tá? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é só você usar a grossa, tira o resto de borracha que fica ali em cima, que sempre fica. Tá? Tira aquele resto de borracha, lava bastante. Depois que lavou bastante, deixou ela bem limpinha, aí você faz o ácido. Até onde vai ter que ser esse ácido? O ácido vai até cerca de 1 milímetro a 2 milímetros da interface adesiva, tá? Ou do seu ângulo cáustico superficial, que é onde termina a sua restauração. Tá? Então você pega ali, você tira, você aplica o ácido, tá? Quantos segundos? 20 segundos. 20 segundos, lavou, secou e aplica o selante de superfície. Mas às vezes dá mais trabalho aplicar o selante de superfície do que o polimento normal. Às vezes dá mais trabalho. Só que as pesquisas mostram que você tem maior durabilidade da sua restauração. E toda vez que o paciente vier de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, vale a pena fazer isso de novo. Você vai aplicar ácido por toda aquela área e cobre ela de novo com selante de superfície. Gasta muito material. Não gasta. Você compra, vem uma seringuinha, 2 seringuinhas, 3 seringuinhas, depende lá da promoção que você encontra. Aquela seringuinha dá para muito. Você vai aplicar com microbrush ou com o próprio brushzinho do kit e remover excesso e polimerizar. Tá? Então, gente, outra coisa, é sempre remover excesso. Tanto de adesivo quanto de selante de superfície, temos que remover excesso. O que são? São resinas com baixo teor. Alguns têm carga, tá legal? Alguns têm carga.
mas tem um baixo teor de carga. Então a resistência não é legal, não é super resistente. Então, quanto mais espessura você tiver daquilo ali, maior a chance de fraturar. Então, é só para cobrir os poros e dar um maior polimento. Só isso. Tá legal? Vamos lá. Olha lá. E olha que bacana a fotografia final. Dá para ver legal? Tá? Você até consegue ver um pouquinho da margem, né? Mas a restauração, percebam, super adaptada. Super adaptada. Tá? Isso é uma característica que é dada por essa técnica de confecção de resina pela Bookfill. Não pode esquecer nenhum passo, tá, dessa restauração. Desculpa, nenhum passo da confecção dessa restauração. Tá? Temos que remover, sim, tudo que tiver além do cavo superficial, porque isso é sobrecontorno. Sobrecontorno pode ficar alto? Pode ficar alto, mas muitas vezes o sobrecontorno também ajuda na acúmulo bacteriano. Então temos que pensar bem, tá? E olhar bem a restauração. Então percebam, gente, eu quase não toquei nessa restauração. Nem eu, nem o professor Vitor, que estávamos na clínica acompanhando o Breno, nesse caso, nenhum dos dois quase tocou na restauração. Aluno de graduação conseguiu fazer isso aqui, ó, lá na clínica da São José. Essa técnica é facilmente reprodutível, gente. Tá? Eu vou passar aqui já para o meu slide da minha dos meus contatos. Tá? Gente, essa é muito reprodutível, muito facilmente reprodutível. Tá legal? Então, vocês conseguem executar tranquilamente isso lá no consultório de vocês. Bacana? Gente, o meu contato, Instagram, Rudá_Moreira, meu YouTube, Rudá Moreira, meu e-mail, rudamoreira@hotmail.com.